sejam todos bem-vindos à 12ª edição do programa Aeronews TV. O Aeronews TV, pela TV Cidade, pela Web TV Matão Online, está no ar. Quero mandar um abraço aos funcionários em geral da Casa Musical. Ao ser atendido, não é apenas um vendedor, é um especialista no que faz, pois todos os vendedores também são músicos, que saberá como te orientar na escolha de seu instrumento musical. Em especial ao meu amigo Dário, pelo apoio que tem dado ao programa. As equipes das lojas Matão, Catanduva, Araraquara e São Carlos hoje conta com uma mega estrutura no segmento, oferecendo por telefone ou pela internet o que há de melhor, sendo em marcas consagradas do mercado ou até em produtos exclusivos, com a visão arrojada, determinação e muito trabalho. Nossos telespectadores, vamos exibir um vídeo do nosso amigo comandante Eric Ascencio, instrutor de CAVAG, curso de piloto agrícola. Vamos dar um rápido intervalo e voltamos já!
volta pela TV Cidade para Ibitinga e toda a região e pela Web TV Matão Online para todo o Brasil. Nossos telespectadores querem saber sobre a pressurização ou a falta dela nos aviões. Entenda como o ambiente em voo atua no organismo humano. O binômio altitude e pressão ao impacto da força G. No mito de Ícaro, o jovem ignorou a advertência dada pelo seu pai, o inventor que o fez voar, de que não subisse tão alto a ponto de o calor derreter a cera que prendia suas asas, nem tão baixo que a umidade do oceano as tornassem pesadas. Ao voar além do recomendado, porém, o plano de fugir da ilha do rei Mimos se frustrou e Ícaro caiu ao mar Egeu com as asas derretidas. Se fosse hoje, Ícaro e seu pai Dédalo saberiam que, a partir de uma determinada altitude, os corpos não sofrem os efeitos do calor, mas sim do frio, do ar rarefeito e da falta de oxigênio. Durante muito tempo, no entanto, o homem voou sem se prevenir dos impactos do voo. Mais que isso, houve uma época em que qualquer ser humano era aceito no comando do cockpit de um avião, sem seleção prévia. Para se ter uma ideia, entre os pré-requisitos para um jovem se tornar piloto de combate da Royal Flying Corps durante a Primeira Guerra Mundial, bastavam dedicar-se aos esportes, dirigir motocicletas ou praticar equitação. A Força Aérea Britânica valorizava também o cavalheirismo e o candidato que pertencesse a uma família de boa renda, o que incluía a maioria dos estudantes de escola pública do Reino Unido naquele tempo. A Royal Flying Corps não aplicava testes de aptidão física ou psicológica, tampouco treinava seus recrutas por mais de 3 horas antes do primeiro voo solo. Nessa época, 8.000 jovens morreram antes mesmo de ir a combate. Houve mais mortes em treinamento pela inadequação para pilotar e por falhas técnicas do que pelo ataque inimigo. A Royal Flying Corps viu-se então obrigada a mudar a seleção. Adotou um regime de testes, obteve melhores resultados e pôde reduzir o número de fatalidades. Embora ainda não houvesse conhecimento científico formal sobre as aptidões físicas e psicológicas necessárias, nem os tipos de exames que deveriam ser aplicados, surgia ali o embrião das regras de inspeção de saúde na aviação. As normas internacionais de inspeção de saúde e de capacidade física, aplicadas até hoje na aviação civil e militar, surgiram com o fim da Segunda Guerra Mundial, na Convenção de Chicago. O decreto de 1945 regulamentava a área, ao mesmo tempo em que crescia vertiginosamente o tráfego aéreo comercial. Um dos artigos da Convenção cria a obrigatoriedade de os países adotarem medidas sanitárias eficazes contra a disseminação de doenças via transporte aéreo, como cólera, tifo epidêmico, varíola, febre amarela, peste bubônica ou qualquer outra enfermidade contagiosa. No pós-guerra, nascia oficialmente a medicina aeroespacial, subdividida em medicina de aviação, espacial e operacional. Esta última voltada para a situação militares, de combate e de resgate. As pesquisas se desenvolveram amplamente durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os conhecimentos da medicina aeroespacial eram considerados pelos estrategistas militares de vital importância aos seus pilotos, que enfrentariam os perigos do voo na atmosfera e no espaço. Polêmica à parte, o Brasil recebeu seu primeiro equipamento para treinar pilotos na década de 1950, impulsionado pelo desenvolvimento da Agência Espacial Americana, NASA. A partir de 1958, a NASA criou muitos testes e procedimentos de formação para a tripulação de voos espaciais, além de métodos de certificação de produtos aeronáuticos e espaciais. Estes testes e procedimentos são constantes adaptados para uso na aviação geral. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já!
Estamos de volta pela TV Cidade para Ibitinga e toda a região e pela Web TV Matão Online para todo o Brasil. Atualmente, o órgão responsável pela segurança do voo e administração do espaço aéreo é o norte-americano FAA, que utiliza o conhecimento produzido pela NASA para estabelecer as normas de formação para pilotos, os exames médicos, teóricos e práticos necessários. Atualmente, a maioria dos países no mundo adota a padronização de procedimentos para a segurança de voo emitida pela FAA. A seguir, reunimos os principais fatores que relacionam os impactos do voo ao organismo humano e para explicar como a ciência avança em conhecimento nessa área e o que fazer para se prevenir. Baixa compressão, variações da pressão atmosféricas relativas à altitude causam as mudanças fisiológicas mais importantes. Aeronaves que não possuem pressurização de cabine estão expostas à altitude real e sofrem diretamente a ação das diferenças de pressão atmosférica, como ocorre com as aeronaves de alta performance, principalmente as de caça. Em altitudes muito elevadas, o maior risco para a saúde do piloto é a da encefalopatia hipóxia, popularmente conhecida como hipóxia cerebral. Um quadro em que o suprimento de oxigênio no cérebro diminui, pode levar à perda de consciência e, em casos extremos, ser fatal. A chegada de uma câmara hipobárica para treinamento de pilotos e tripulação para essas condições de baixa pressão marcou na década de 50 o início de uma nova era na aviação do Brasil. A câmara é capaz de simular de forma controlada voos a elevadas altitudes. O princípio de funcionamento é relativamente simples. Uma bomba de vácuo retira o ar do interior do compartimento e a pressão interna diminui. Em seguida, a pressão volta a ser elevada aos poucos, para a readaptação fisiológica da tripulação em treinamento. A simulação pode ultrapassar os 100 mil pés em diferentes razões de subida e descida. De acordo com a equipe técnica do IMAE, a tripulação vivencia então os efeitos que o corpo experimenta nessas situações e como proceder para amenizá-los. Os sintomas de hipóxia envolvem perda do raciocínio e do controle motor. Se a tripulação não usar a máscara de suprimento de oxigênio, terá 15 segundos de tempo útil de consciência, afirma a primeiro-tenente médica Mônica Barreto Santos, especialista em medicina aeroespacial e medicina hiperbárica. A tripulação aprende também a identificar os primeiros sinais antes da instalação dos sintomas. Pode ser formigamento nas mãos e nos pés, sensação de frio, cabeça vazia ou uma sensação de euforia. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta pela TV Cidade para Ibitinga e toda a região e pela Web TV Matão Online para todo o Brasil. A médica explica que, embora a quantidade de oxigênio no ambiente continue a mesma, não há pressão suficiente para que o organismo realize as trocas gasosas pulmonares. Dependendo da altitude, a pessoa consegue compensar as alterações respirando de forma mais ofegante, o que aumenta a frequência cardíaca. Em alguns casos, isso não é possível e se deve lançar mão das máscaras especiais para o fornecimento de oxigênio sob pressão. As variações de pressão atmosférica também são responsáveis pelos chamados disbarismos, que afetam os ouvidos, os seios da face e os dentes. A variação de altitude pode causar barotraumas no ouvido pela obstrução da tuba auditiva que liga a garganta ao ouvido médio e podem desencadear dores agudas. Problemas como o resfriado e a congestão nasal podem se tornar mais graves e evoluir para a sinusite crônica. Há relatos médicos sobre complicações digestivas que também são comuns em ambientes de baixa pressão. Qualquer cavidade do organismo que tenha ar sofre uma expansão. A diminuição da pressão
resulta então em aumento do volume. Com isso, todos os órgãos ocos se distendem, provocando mais gases intestinais e no estômago. Em aeronaves de alta performance, há risco de a distensão causar a compreensão do nervo pneumogástrico, o nervo vago, levando a uma lesão. Em aeronaves comerciais com cabine pressurizada, os sintomas são a menos e os riscos baixos, na condição de até 6.000 pés. A prevenção é feita por meio da dieta. A orientação para os pilotos e a tripulação para que evitem alimentos produtores de gases e evitem líquidos como refrigerantes e bebidas alcoólicas. A mesma recomendação serve para paraquedistas que saltam de altitudes elevadas. Pilotos de caças e de aeronaves sem pressurização estão sob o risco, ainda de doenças descompreensivas. Com a altitude, o nitrogênio pode se tornar solúvel na corrente sanguínea e formar bolhas de gás, que tendem a migrar para a pele, ossos, sistema nervoso central e pulmão. A incidência é baixa, mas quando ocorre é muito grave. Outra câmara, a hiperbárica, está disponível no IMAE para testes de simulação de mudanças rápidas de altitude. Essa câmara está no Instituto exatamente para ensinar como proceder durante grandes alterações de altitude e como se proteger da doença descompreensiva que, mesmo só na forma articular, que é a mais comum, pode migrar para outra região do organismo. Atualmente, o IMAE treina não só militares, mas também tripulações de companhias aéreas comerciais. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta pela TV Cidade para Ibitinga e toda a região e pela Web TV Matão Online para todo o Brasil. Agora vamos às nossas dicas de viagem. Dicas para entrar e sair mais rápido do avião. Entrar e sair de um avião nos grandes aeroportos do Brasil muitas vezes é uma tarefa demorada. Pode haver grande aglomeração de pessoas, filas desorganizadas, atrasos e alguns casos inconvenientes que chegam a causar confusão entre clientes e companhias. E no meio disso tudo, pode estar você e sua paciência se esgotando. Especialmente para quem costuma viajar com frequência e espera ansiosamente a hora de sair do avião e chegar em casa. Essas adversidades são um grande incômodo, pois combinam desconforto, pressa e a incapacidade de poder contornar a situação. Embarques em voos regionais podem levar mais de meia hora e roteiros internacionais, que usam aeronaves de grande porte, esse tempo é ampliado. Pior ainda, quando o avião embarca ou desembarca fora dos fingers, exigindo a operação com ônibus e a formação de mais filas. Mas é possível passar longe disso tudo ou então minimizar os danos, seguindo algumas dicas. Sente nos primeiros assentos da aeronave. Em grandes aeroportos, as companhias aéreas organizam a entrada dos passageiros no avião dividido em blocos de fileiras, e quem reserva os primeiros assentos entra na primeira fila. Além de estar a poucos passos do banheiro e da saída do avião, você também tem grande chance de encontrar celebridades viajando. Essa técnica é usada por pessoas famosas que querem passar despercebidas pelos corredores. Use e abuse do cartão de benefícios da companhia aérea. Cartões de companhias aéreas não servem apenas para acumular milhas. Dependendo do nível de pontuação, o cliente pode usufruir de mais vantagens. Uma delas é poder entrar em filas preferenciais, geralmente a segunda ou terceira, logo após a fila para passageiros com necessidades especiais e
e primeira classe em voos internacionais. Outra vantagem, mais uma vez de acordo com a pontuação, pode ser o acesso às salas VIP. Esses ambientes oferecem alimentação gratuita e um local confortável para quem espera pelo voo ou uma conexão. Por fim, mais um benefício interessante é a prioridade de desembarque de suas bagagens. Check-in pela internet. Não espere chegar ao aeroporto para fazer seu check-in e escolher o seu assento. Atualmente, todas as grandes companhias aéreas do Brasil oferecem esse serviço pela internet, seja no computador ou pelo telefone celular. Se não precisar despachar a bagagem, você pode simplesmente entrar no aeroporto e seguir direto para o portão de embarque, precisando apenas do bilhete impresso ou a imagem do QR Code do celular. Otimize sua bagagem. Se for levar bagagem de mão a bordo da aeronave, não use uma mala desengonçada. O compartimento de bagagens do avião é até espaçoso. O objeto que você leva não pode ser muito alto, pois pode entalar na boca do maleiro e exigir certo tempo da tripulação para acomodar a peça. Por isso, dê preferência a malas dentro das dimensões comportadas pelos aviões. Geralmente, esses produtos vêm com um selo indicando que servem para serem transportadas na cabine. Não atrapalhe o embarque e desembarque. Quando estiver na fila de embarque, não deixe para o último momento a hora de separar seus documentos e bilhetes para apresentar ao comissário de voo. Ao entrar na aeronave, tente agilizar a acomodação de suas bagagens de mão, pois outros passageiros precisam passar pelo corredor. E por último, vá ao banheiro antes de embarcar, pois quem resolver fazer isso antes da decolagem vai causar a maior confusão no corredor. Esperamos ter ajudado com algumas dicas sobre entrar e sair mais rápido do avião. Boa noite! Continue mandando suas perguntas e dúvidas. O contato da nossa redação é aeronewstv@hotmail.com. Boa noite, até a próxima semana.